Olá pessoal, a paz de Cristo. Vamos mais um vídeo aqui com a ajuda de Papai do Céu, se assim Ele quiser e nos ajudar. Amém? Vamos aqui a mais um assunto. Afinal de contas, gente, quem é o guia e acesso à salvação? Vou repetir. Quem é aquele que nos guia e também é acesso da nossa salvação? São as denominações, erradamente chamadas de igrejas, ou é Jesus? Por que eu estou dizendo erradamente chamado de igreja? Porque, se assim der tempo, eu vos mostrarei os textos aqui em Atos capítulo 19, versículos 32, 39 e 40, onde está a palavra eclesia, que vai estar versado completamente de forma diferente nas vossas Bíblias. Veja bem, Hebreus capítulo 12, 2 está escrito eclesia. Atos capítulo 19, versículo 39 e 40 também está escrito eclesia. E esse mesmo texto, eclesia, está lá na declaração de Jesus, quando ele fala lá em Mateus 16, 18, diz como, versado nas nossas versões, como igreja. Na verdade, o correto seria congregação, ajuntamento ou assembleia. Mas vamos lá. Abra sua Bíblia, se assim você quiser, e acompanhe para você ver, conferir e ver a diferença nos textos gregos e nas versões que nós possuímos. Aqui. Na verdade, no grego lê-se amen, amen, lego rumi. Na verdade, ou em verdade, digo a vós, o que não para dentro vai ou vem, o verbo, como eu já falei em vídeos sobre obras da lei, primeira parte, E também falo acerca por obra ou por graça, que eu vou postar embaixo, se assim eu lembrar. Eis quer dizer para dentro de. Erchomenos é o particípio de erchomai, que é um verbo defectivo, que quer dizer ir, ouvir. Isso o contexto é que vai dizer, se significa ir, ouvir. Então, em verdade vos digo, o que não para dentro está indo, ouvindo, no caso, o que não está entrando através do acesso ou porta para ir ao redil das ovelhas, mas anabainon, mas está subindo, subindo. Por outra parte, aquele ladrão é e assaltante, ou salteador, na verdade. Mas, porém, o que está indo ou entrando, ou o que entra por meio da porta do acesso, que a ideia de porta, esse termo aqui, não é aquele objeto que bloqueia a entrada ou saída, para quem quer ir para fora ou para dentro de algo, não. É o acesso, aquela abertura que dá acesso de ida e vinda, entendeu? Para quem quer entrar ou sair de algo. Mas ao que entra por meio da porta, pastor é das ovelhas. Ao tal, o porteiro abre e as ovelhas da voz dele escuta. Interessante a palavra fone, de onde vem o termo fone. Aqui está fonês, quer dizer dar a voz. Literalmente, a voz dele escuta
e as suas ovelhas e as suas ovelhas chama ou emite o som de acordo a fama, o nome, a característica e para fora e chama o nome para fora elas. Quando as suas todas sai, interessante, né? Chama para fora e de dentro para fora sai. De dentro para fora guia, de dentro para fora sai. A palavra igreja quer dizer isso, de dentro para fora chamados. Quando as suas todas para fora sai, adiante dele passa, adiante delas ou deles, né? Passa. E as ovelhas a ele segue, porque tem conhecido a voz dele. Ao estranho, porém, nunca seguirão, mas fugirão da parte dele, porque não tem conhecido, não tem conhecimento, não tem tido conhecimento dos estranhos a voz. Tal coisa, a tal parábola disse a eles Jesus. Aqueles, porém, não atinaram, compreenderam quais coisas era que falava a eles. Agora preste atenção, gente. Eipe un pali roiesus. Então disse outra vez Jesus: na verdade, eu digo a vós que eu sou a porta das ovelhas. Ele antes diz que ele é o pastor das ovelhas. Aqui no versículo 2. Mas o que entra por meio da porta... Ora, peraí. E pastor das ovelhas é. E aqui, no versículo 7, ele diz que ele é a porta. Então, ele não é apenas o guia, como também é o acesso da salvação. E as denominações, que eu chamo de seita, porque é assim que a Bíblia chama, os partidos, as facções, elas dizem àqueles que deixam de ir para esses partidos, de fazerem parte do rol de membro, aqueles que deixam de dar o dízimo, que é coisa da lei levítica, lei arônica, na verdade, está lá em Hebreus capítulo 7, diz que essas pessoas não têm mais salvação, estão perdidas porque estão riscadas do livro de membros, como se as pessoas estivessem riscadas do livro da vida. Então, Jesus não é apenas o pastor, como também o acesso. Interessante que muita gente diz que o ladrão que veio para matar, roubar e destruir é o diabo, né? Olha o que Jesus diz aqui no versículo 8. Todos os quais vieram ou foram pro quer dizer o que, gente? Antes de mim, ladrões são e assaltantes, mas não escutaram deles as ovelhas, porque são estranhos. São estranhos. Eu sou a porta.
Gente, parece que o aprisco aqui, gente, o porteiro, por isso que tem que estudar, gente, muito. É como se o porteiro fosse o próprio Deus, Jesus fosse esse pastor e também o acesso. E aqui está evidente que nessa primeira parte aqui, o aprisco que Jesus está falando é a nação de Israel. Isso nós vamos ver ainda no versículo 5, né? Que existe outro aprisco. Outros apriscos. Então, esse primeiro aqui está falando especificamente de Israel, porque Jesus só veio pregar apenas a Israel. Os gentios que porventura ouviram Jesus nessa época foi porque adentraram nos termos de Israel ou porque Jesus precisou para acessar alguma cidade gentia como Samaria para ter uma cidade israelita. Então, eu sou a porta. Por meio de mim, se alguém para dentro vier, salvo será e penetrará e sairá e pasto achará. Olha, esse que é pastor e que também é um acesso, quando alguém vai por meio dele, não apenas será salvo, mas como também terá liberdade de ir para vir, de ir e vir, coisa que as denominações não faz. Elas lhe obrigam, elas colocam os monopólios, lhe institucionaliza para que você ficar detido às regras dela, você não tem liberdade. E tem mais ainda, e nomen, pasto, alimento, achará nutrição. Já o 10 que diz, ó, o ladrão não dá nada, não lhe dá liberdade. O ladrão vem para a fim de que, ou o ladrão não vem, senão a fim de que roube e sacrifique, que o verbo aqui é tusse, que é o verbo tuo. Vou mostrar aqui, já mostrei em outro vídeo. Letra teta. Lê-se como no inglês em think. Pio. A verdade lê assim. Aqui, ó, o verbo. Tá vendo aqui? Pio, né? Pio, é pio. Que quer dizer o que, ó? Perfume, evaporação, a formatação do verbo, a transformação que foi passado o tempo, ó, no sentido de sacrificar, imolar, quanto no sentido de oferecer incenso, queimar a vítima, agitar. O contexto diz o quê? Que o assalariado, o mercenário, quando vir o lobo, o que é que ele faz? Ele deixa a ovelha servir de vítima e ele foge. Imolar, sacrificar, matar ritualmente. Então não é meramente matar como você imagina. Então ele sacrifica. Ele não se sacrifica pelas ovelhas como fez Davi, como fazia Jacó. Ele, já que é ladrão, não vem senão a fim de que roube e mate e estrague, que já é questão para outro vídeo que eu já fiz até alguns, mas cuidado, entendeu? Ao contrário daquele que é o guia e também acesso para trazer, guiar você até a liberdade e alimento, eu vim a fim de que vida possuam e abundante possuam. Eu sou o pastor, o ideal. O pastor ideal, a sua alma, o seu ser, o ser dele, ele põe ele estabelece, ele dá por causa das ovelhas. Ao assalariado, porque tem dois tipos de trabalhadores, gente. Tem o honesto e tem o desonesto.
a palavra mercenário não quer dizer especificamente que é uma pessoa com a conotação que nós temos hoje. Existem trabalhadores honestos e existem trabalhadores desonestos, ladrões, que buscam dar oportunidade como faz qualquer tipo de ladrão. Entendeu? O assalariado, e não sendo pastor, o qual não é, ou do qual não é, ou não pertence às ovelhas, do qual não é as ovelhas suas, do qual não é suas ovelhas, vê ao longe, vamos ver aqui o verbo peorei, no termo teorel, de onde vem a palavra teoria, nova letra teta, tel, 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 tel. Vamos ver o verbo tel. Cadê ele? Aqui. O dicionário Paulo Rusconi. Peorel, peoros, espectador. Quem é espectador, ele vê junto ou longe, entendeu? Perfeito. Vamos ver. Espectador, ver, olhar, olhar, contemplar. Entendeu? Como Moisés lá no monte, antes dele morrer, que ele vislumbrou de longe toda a planície do Jordão, considerar, conhecer, entender. Então o que? Contemplar. Então ele vê de longe o lobo vir, e quando ele está vendo, quer quiser, perna pra que te quero. Ele vê, vislumbra o lobo vindo e foge, abandona, esquece as ovelhas e foge. E o lobo arrebata a elas e a despedaça. Porque mercenário, assalariado, empregado é, e não se importa a ele acerca, e não importa a ele acerca das ovelhas. Eu sou o pastor ideal e conheço as minhas, e eu conheço as minhas ovelhas e conhece a mim as minhas. Como conhece a mim o Pai, e eu conheço o Pai, e a minha alma dou por causa das ovelhas. Olha o que ele diz aqui mais interessante, para você saber, tá vendo? Que lá na frente está falando com a príncipe de lá, Israel. Mas, e outras ovelhas possuo, as quais não é deste aprisco, ou do aprisco tal, ou do aprisco deste. Também aquelas é necessário a mim ajuntar ou guiar, conduzir. E a voz minha escutarão, como eu e você, que não somos judeus, que ouvimos. E tornar-se-ão um rebanho, um único rebanho e um pastor. Amém? Então, o acesso, o guia e acesso da salvação não é nenhuma denominação. Leia 1 Coríntios, capítulo 1 e capítulo 3, que você vai ver o que é que Paulo pergunta lá. Vamos lá, Atos capítulo 19, ainda aqui no texto grego, confira na sua Bíblia. É bom você, até se puder, assistir esse vídeo, acompanhando na sua Bíblia. Atos capítulo 19, versos 39 e 40. Como é que está aí na sua Bíblia esse versículo 32? Ó. Outros, então,
Uns, pois, e outros gritavam, porque estava a eclesia. Como é que está aí na sua versão? Esse termo eclesia deveria ser traduzido como igreja, já que o povo gosta de botar igreja. A eclesia estava confusa e a maioria não tinha noção do que ou por causa de que teriam sido convocados, reunidos. Como é que está aí a palavra eclesia? Significa o quê? Entendeu? Olha como é que está na sua versão. Vamos lá, Atos 19, 39. Como é que está também? 39. Cadê o 38? 39. Aqui. E se tem algo a mais, tenhais a obter, em uma legal assembleia, eclesia, de novo, eclesia, como é que está na sua versão? Será averiguado, porque também estamos incorrendo em risco de ser acusado de insurreição acerca deste dia, de nada achado digno existir, né? De sorte que hoje de nada de nenhuma razão ou de nenhuma autoria existindo acerca do que não poderemos prestar conta, né, acerca da reunião desta, e estas coisas dissolveu a eclesia. Como é que está na sua versão? Por que eu estou frisando sempre essa palavra eclesia, gente? Eu ia mostrar Hebreus capítulo 10, 25, mas vamos lá para Mateus 16, 18, porque o vídeo já está ficando um pouco longo. O que é eclesia, gente? Vamos ver como é que está Mateus 18. Né? A declaração de Jesus a Pedro depois da profissão de fé de Pedro. Diz aqui. Katamataion, cagou dessoi, lego, rotissu e petros. Também eu a ti digo que tu és Pedro, e em cima, em tal, na Petra, interessante a palavra Petros, Petra, eu já fiz sobre isso. Oicondomesso, edificarei de mim a eclesia. Como é que está a eclesia na sua versão? Você lembra que eu disse lá em Atos 19, 32, 39 e 40? Jesus edificará a sua eclesia. Entendeu como é a manipulação, gente? Hebreus capítulo 12, versículo 2, que agora você vai fazer outra descoberta tremenda. Hebreus 12. Como é que está em Hebreus 12, 2 na sua versão? 2,12 na sua versão. Dizendo, anunciarei o nome teu aos irmãos meus, em meio a eclesias, que aqui está na forma genitiva. Eclesias, louvarei a ti. Como é que está na sua versão? Olha como é a manipulação. E o outro que muita gente diz, não abandoneis a vossa congregação, como é costume, que o povo diz que é igreja. Não tem nada a ver. Primeiro que a carta não foi aos gentios, foi aos hebreus. E segundo que igreja não tem nada a ver com essa ideia que nós temos hoje. Não abandoneis, deserteis da
Episunagoge. Quem se reúne em sinagoga, gente? Tá vendo aqui? E não abandoneis a episunagoge, sobre congregação, porque a palavra sinagoga quer dizer juntos sendo guiados na terra. É um ajuntamento de gente separada das demais gente, sendo conduzido na terra. Tá vendo aqui? Pros hebraíos, aos hebreus, junto aos hebreus, para os hebreus. Então é pisunagoge, de si mesmo, como acostuma alguns. Então, episunagoge, não é eclesia. Aqui está falando a judeu, então é sinagoga. E o último, Carlos. Sim. Boa. Pedro. Tá ok. E aqui, gente, ó. Tem mais, mas aqui tá bom, por causa do vídeo, ó. Pros hebraíos, junto aos hebreus, ou para os hebreus. Como é que está na sua versão? E a eclesia dos primogênitos ao serem inscritos. Como é que está aí na sua versão? Né? Porque é relativo a Israel lá no Monte Sinai. O contexto aqui vai dizer. Então, como deveria ser versado na nossa versão, a redundância, versado na nossa versão, a palavra igreja. Mais uma vez, o dicionário que eu usei ainda agora, ó, Carlos Rusconi, Paulo Livraria, porque as próprias publicações católicas vai de encontro a ela, e assim como já é de costume, consequentemente, as filhas dela também vai ser confrontada com as publicações dela. E outra capa lambda. Eclesia. Eclesia. Cadê Eclesia? Dois caras. Eclesia. Vamos ver o que é Eclesia. Que igreja vem de iglesia, iglesia vem de eclesia. Aqui, ó. Eclesia, chamar para fora. Chamar para fora de o que é que diz em João logo no capítulo 10? As que são sua, ele chama para fora, e depois de sair as que são sua, ele chamar, que elas saem do aprisco, no caso ali chamou de Israel, e mais adiante no versículo 16 e 17 diz que existe outras ovelhas. Então igreja, chamar para fora. Aqui, ó, ek, de dentro para fora. Vamos ver aqui o termo ek. O povo está pensando que é fácil aprender o evangelho, decorando textos e dogmas de denominação. Tá vendo aqui, gente? Oi. Ek. Fora de, entendeu? Ó. Para indicar cumprimento, papapá. De, fora de. E aqui vai várias coisas que você tem que entender o contexto para você traduzir o texto e colocar, versar de forma correta. Entendeu? Cadê? A gramática aqui ela é mais clara. Vamos usar aqui a gramática. Eu tenho que tentar fazer rápido porque o tempo vai passando e o vídeo vai ficando mais longo. Substantivos, preposições. Aqui, ó, gramática fundamental do grego, entendeu? Noções do grego, gramática fundamental, Lourenço Estélio Rega e Johannes Bergman. Vamos lá. Olha o que quer dizer a preposição de. Tá vendo aqui? As preposições é que eles indica especificamente que eles saíram de dentro da para dentro da. Tá vendo aqui? Sinagoguês, de dentro da sinagoga, exelfontes, partiram, saíram, de dentro saíram. Olha a redundância, de dentro da sinagoga, de dentro saindo.
vieram para dentro da casa de Simão e Filipe, Marcos 1:29. Então, ec, de dentro para fora, e eis, de fora para dentro. Vamos voltar para a eclesia. Vamos lá. Então, de dentro, e Kalel chamado Assembleia. Convocação civil, política dos israelitas. Você pode olhar na Antiga Aliança que sempre a palavra Assembleia não era ao Templo de Salomão, que só foi construído 480 anos após a saída no Egito. É só você ler, se eu não me engano, acho que é o primeiro livro das Crônicas. Acho que é o primeiro livro das Crônicas, fala isso. Você tem que ler do capítulo 1 até o capítulo 6. Vamos para o dicionário Vini, para encerrar essa questão. Dicionário Vini. Assembleia. Ou congregação aqui, ó. Página 493 do dicionário Vini. Olha o que é que diz aqui, ó. Congregação, eclesia, traduzido em Hebreus 12:2. Você não vê aqui Hebreus 10:25. Aí diz aqui, ó, veja a assembleia. Aí você vem para a página Assembleia, para a página 419 do dicionário Vini, que é da Assembleia de Deus, CPAD. O povo não estuda as suas próprias publicações, parece que só serve para ganhar dinheiro. R$118 esse salário quando eu comprei esse dicionário quando eu comprei, claro que eu ganhei um desconto. Vamos lá, Assembleia. Aqui é Assembleia. Eclesia. Eclesia, formado de ec, para fora de. Eclesis, chamado, de Kalel, chamar, convocar, nomear, eleger, conclamar, dar nome. Era usado entre os gregos para descrever um corpo de cidadãos reunido com a finalidade de discutir os assuntos do Estado. Atos 19:39, como eu falei lá, que eu li no começo, né? Na Septuaginta é usada para designar o ajuntamento de Israel, convocado para qualquer propósito definido. Então, como é que nós vamos dizer essa mentalidade constantina, católica, romana, ou um ajuntamento considerado representante da nação inteira? E todo ajuntamento de Israel, quando Davi foi levar as coisas para os irmãos dele que o pai mandou, quem estava lá? O ajuntamento foi o quê? Foram vários templos? Se o templo, o primeiro e único templo, porque até Neemias, quando reconstruiu o templo, Neemias não, Zerubabel e Ageu, Herodes também restaurou, então sempre era um templo. Por isso que a gente precisa estudar, gente. Então, essa coisa que existe hoje, então, irmão, é o que? É só você ler de novo, eu falo, 1 Coríntios, capítulo 1 e capítulo 3. Se enquadra nisso aqui, gente. Isso que nós temos hoje é produto de ambição egoísta, está lá em Tiago, capítulo 3, versículo 14, e de espírito faccioso. A palavra espírito faccioso ali, no grego, é eriteia. Inveja amarga e espírito faccioso. Eriteia, no grego, quer dizer ambição egoísta. Vamos para a letra H aqui, no que é que está enquadrado isso aí. Isso aí está enquadrado nisso aqui, gente, ó. Isso que existe hoje é isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Seitais. Hairesis denota preferência, escolha. Derivado de haieromai, escolher. Então, aquilo que é escolhido, portanto, opinião. Sobretudo, opinião voluntariosa, a qual é substituída por submissão ao poder da verdade e conduz à divisão e à formação de seita. Em vez de se submeter à verdade, substitui por uma opinião vantajosa.
E essa opinião faz o quê? Conduz à divisão, está lá Gálatas, do capítulo 1, o capítulo 5, a partir do versículo 16, é uma das manifestações da obra da carne. Hoje em dia o que tem aí não é servo de Cristo, é cada um servo da sua própria natureza. Leia Tiago, capítulo 3, 13 ao 18. Você vai ver isso. E aqui Gálatas. Entendeu? Tais opiniões errôneas são comumente o resultado da preferência pessoal e o prospecto da vantagem. É assim, né, gente? É a mesma característica dos partidos políticos brasileiros. Buscam o interesse, em primeiro lugar, do partido, é o que o partido quer, e segundo, os seus interesses, ou seja, a consequência disso é o seu lucro pessoal. Amém? Então, o guia e acesso da nossa salvação só tem um, que é Jesus. Para a meditação, Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29. A paz, um abraço.